Olá, vamos imaginar uma situação. Um empreendedor decide usar um imóvel para formar o capital da sua nova empresa. Anos depois, descobre que esse mesmo imóvel pode ser perdido por causa de uma dívida pessoal. Parece impossível, não é? Pois é, mas vamos desvendar agora um erro jurídico muito comum que torna esse cenário uma realidade bem perigosa. A grande questão que a gente vai analisar hoje é essa. Será que a simples assinatura de um contrato social já é o suficiente para transferir a propriedade de um imóvel para a empresa? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. E para a gente entender bem o que está em jogo, vamos acompanhar a história da JP Sapatos, uma empresa que foi fundada por dois sócios, o João e o Pedro. Eles tiveram uma ideia, abrir uma loja de sapatos. Para isso, criaram uma sociedade limitada, a famosa LTDA, onde cada um deles tinha metade da empresa, 50% para cada. No contrato social, eles definiram um capital de R$ 200 mil. Esse valor basicamente é um investimento inicial, a base do patrimônio que a nova empresa teria para começar. Agora, a parte mais interessante é como cada um contribuiu com a sua parte. O João, ele colocou a grana, 100 mil em dinheiro. Já o Pedro, ele contribuiu com uma sala comercial que era dele, no mesmo valor de 100 mil. Com tudo definido, eles foram lá e oficializaram a empresa, registrando o contrato na junta comercial. Esse passo é o que dá vida jurídica para a empresa. É como se fosse o seu nascimento perante a lei. Até aqui parece que está tudo perfeito, né? Mas um pequeno detalhe, algo que passou totalmente despercebido por eles, estava prestes a virar um problemão para a JP Sapatos. Passou mais ou menos um ano e, de repente, a justiça manda penhorar aquele imóvel que o Pedro, teoricamente, tinha passado para a empresa. E o motivo? Uma dívida pessoal do Pedro de pensão alimentícia. Na hora, a JP Sapatos se defendeu, claro. Argumentou que o imóvel não era mais do Pedro e sim da empresa. E é aí que surge uma questão jurídica fundamental. A decisão final do tribunal nesse caso todo ia depender de uma coisa: entender a diferença crucial entre o que é uma promessa e o que é uma transferência de verdade. E aqui está o pulo do gato jurídico, a diferença entre subscrição e integralização. Olha só, a subscrição é só promessa, é o compromisso. É o Pedro dizendo no papel, eu vou dar esse imóvel para a empresa. Já a integralização, bom, aí é o ato de transferir de fato. É tirar o bem do patrimônio do Pedro e colocar no patrimônio da JP Sapatos. E quando o assunto é imóvel, a nossa legislação, o Código Civil, é muito clara. A propriedade só muda de dono de um jeito bem específico. Ou seja, o ponto-chave é esse. Sem o registro específico, no cartório certo, a lei entende que a propriedade do imóvel nunca saiu do nome do Pedro. Ele continuava sendo o dono legal. Ué, mas eles não registraram na junta comercial? Sim, registraram. Mas por que isso não foi o suficiente? A resposta é que, na verdade, são dois passos legais, dois registros diferentes e ambos obrigatórios. Vamos lá. O registro na junta comercial faz a empresa existir legalmente. Cria o CNPJ, tudo certo. Mas é só o registro no cartório de registro de imóveis que faz a empresa se tornar de fato e de direito a dona daquele imóvel. Pensa assim, o contrato social registrado na junta é a chave, mas é uma chave que precisa ser usada na porta certa, que nesse caso é a porta do cartório de registro de imóveis. Isso não é só uma interpretação, está na lei que rege os registros de empresas. Ela diz que a certidão da junta é o documento hábil, ou seja, é o instrumento correto que você tem que levar ao outro cartório para aí sim finalizar o processo de transferência. E essa confusão toda, essa questão específica, foi parar lá em Brasília, por uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. A decisão do STJ foi, assim, categórica. Eles disseram com todas as letras que os dois registros têm finalidades completamente diferentes e que um não substitui o outro de jeito nenhum. Conclusão: a corte decidiu que o imóvel ainda era legalmente do Pedro e, por ser dele, podia sim ser penhorado para pagar as dívidas pessoais dele. Foi um golpe duríssimo para a JP Sapatos. Então, no final das contas, qual é a grande lição que a história da JP Sapatos nos deixa? A lição é exatamente essa distinção, que é simples, mas fundamental. A junta comercial cria a empresa, dá a ela uma personalidade jurídica. Mas é o cartório de imóveis que transfere a propriedade do bem para essa nova pessoa jurídica. Esse único descuido, essa falta de um segundo registro, pode deixar os bens que deveriam ser da empresa totalmente expostos às dívidas pessoais dos sócios. É um risco gigantesco que poderia ter sido evitado de forma bem simples.
O caso da JP Sapatos é um lembrete muito forte de que a verdadeira proteção do patrimônio de uma empresa está nos detalhes. Por isso, fica a reflexão. Será que todos os ativos estão mesmo 100% protegidos? Ou será que falta um passo crucial na documentação?